Boa noite, gente. Deixa eu preparar aqui. Vou entrar ao vivo no Instagram também. Ué, cadê o ao vivo aqui? Ó o Luquinhas aí. E aí, Lucas, boa noite. Lucas já é aí um investidor. Aqui em Maringá, já investe imóveis na planta com a gente. Boa noite, Ivan. Gente, primeira vez que eu tô fazendo live com duas câmeras, eu não sei para onde eu olho. Vocês vão se acostumando aí. Deixa eu ver aqui, ó. Opa, não entrou ao vivo. Pronto. Entrei ao vivo aqui no Instagram também. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Vou chamar o pessoal para assistir. Envia aí o link da live, gente, para as pessoas que vocês conhecem, que hoje a gente vai bater um papo bem legal. Ivan, fala para mim aí, Lucas, como é que tá a qualidade do som? Pessoal que está entrando aqui no Instagram, gente, eu tô online no YouTube e no Instagram, tá? Então eu tô com duas câmeras. Eu tô aqui, não sei para onde eu olho, primeira vez que eu faço uma live com duas câmeras. E eu quero que vocês me falem aí como é que está o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, me dá aí um feedback, se tá tudo certo com as câmeras. E já a gente vai começar o nosso conteúdo. Eu preparei uma aula para dar aqui hoje. Sempre tem pessoas com bastante dúvidas com relação ao investimento imobiliário, que é uma coisa que eu já faço há algum tempo. Desde quando eu entrei nesse mercado, eu comecei com apartamentos na planta, com foco em atender investidores, e uma dor muito grande que eu tive no meu início no mercado imobiliário foi encontrar informações sobre como eu atendia os investidores, sobre qual era a melhor estratégia para investir. Eu via pessoas investindo de forma muito amadora, sem informação nenhuma, sem nem saber o que estava fazendo. E mesmo assim, a pessoa ainda ganhava dinheiro com o imóvel, né? Eu falava, poxa, imagina se fizesse isso de forma profissional. Então, eu tive muita dificuldade em encontrar informação de qualidade quando eu comecei. Então, a ideia aqui é levar informação de qualidade para os investidores que querem aprender mais sobre isso, como investir de forma estratégica no mercado imobiliário, e também para os corretores, que eu sei que tem aqui bastante corretores me seguindo, bastante da minha audiência é corretores, então a gente vai poder trocar aqui uma experiência juntos e bater fazer um bate-papo bem legal. Deixa eu só acompanhar aqui, tudo certo? Eu vou ler nos comentários, eu vou só desativar aqui. Vou deixar ligado, depois eu leio devagarzinho. E aí, gente, vamos lá então começar o nosso bate-papo. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto muito de escrever, rabiscar. Tô aqui, ó, com o meu iPad, que eu não abro mão. Eu preparei aqui um flip chart para poder escrever para vocês, como se fosse uma aula mesmo. Por fim, cheguei, montei equipamento aqui, coloquei uma iluminação, liguei minhas câmeras. Quando eu fui escrever no flip chart, as canetas estavam tudo sem tinta, não tinha como, não aparecia, estava tudo apagado. Por fim, assim, tive que abortar essa missão. Mas o que eu pensei aqui? Eu gosto muito de ver as coisas para aprender, fazer os meus rascunhos. Então, por isso, no final dessa aula, eu vou mandar aqui, eu vou abrir um Word, vou escrever tudo para vocês o que a gente vai falar nessa aula aqui, tá? E quem quiser, eu vou mandar um resumo dessa aula escrito para que vocês tenham aí, para que vocês rabisquem depois, leiam depois, porque isso é importante para mim, para o meu aprendizado. Eu gosto de ver, de rabiscar.
Então, é uma forma mais fácil de eu internalizar as coisas. E aí, quem quiser, então, pode escrever aí no comentário, eu quero um resumo da aula, que eu vou estar passando para vocês, tá? E, gente, eu tô me perdida aqui, não sei para onde eu olho. Eu vou padronizar, olhar para essa câmera aqui do YouTube, tá? Então, ó, se vocês quiserem, quem tá no Instagram aqui, quiserem ir pro YouTube, eu vou estar olhando de frente aqui para não ficar perdida por conta da câmera. Mas vamos lá ao que interessa, né? Que vocês estão aqui para aprender. Vou pedir para vocês compartilharem essa live com o maior número de pessoas que vocês conhecerem, porque conhecimento a gente precisa espalhar ele para que mais pessoas alcançar o maior número de pessoas. E o que a gente vai falar aqui hoje? Como avaliar, analisar uma boa oportunidade de investimento, né? Uma oportunidade de verdade. A gente está num momento aí onde tem muitos lançamentos, onde tem muita oferta de imóveis, desde lançamentos até imóveis prontos, né? E na área que eu atuo aqui, a gente trabalha com empreendimentos de 350 mil até 5, 6 milhões, 10, 12 milhões de reais, né? Então, as pessoas ficam muito na dúvida de como avaliar uma boa oportunidade, né? E hoje eu vou falar aqui para vocês de 3 fatores que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia, 3 coisas que a gente analisa, que não tem como você deixar passar e deixar de analisar para saber se aquela oportunidade é realmente, né, boa para você, se ela realmente vai valorizar, aquele imóvel vai valorizar, e se ele vai trazer o retorno que você tanto espera, tá? E eu vou começar, eu uso uma sigla que eu vi num podcast uma vez, que fez todo sentido para mim, a partir daquilo ali eu passei a usar ela também, que foi o César Hayek ainda que ensinou, e é uma sigla que ela se chama LPM. Então, anotem aí, tá? Papel e caneta na mão, porque é importante para vocês memorizarem depois e revisar essa aula. LPM, o que é isso? Localização, produto e mercado. E a gente vai falar um pouquinho de todas elas. Localização é algo que parece muito básico, né? Que já está batido. Todo mundo, mas localização é óbvio, né? E aí eu vou falar para você que, mesmo parecendo óbvio, tem muita gente que ainda não leva isso em consideração na hora de comprar um imóvel. E principalmente, quando você vai comprar um imóvel, a gente precisa entender a finalidade, o objetivo que você quer com aquele investimento. Porque, por exemplo, quando a gente fala de localização, a gente vai ter a localização consolidada e a localização em desenvolvimento, tá? Então, anotem aí a diferença de uma para outra. A localização consolidada é aquela que já existe nela geradores de demanda. Tá? Então, é aquela localização que ela fica próximo de hospitais, próximo de faculdades, de centros comerciais, de centros empresariais. Essa localização, ela, por óbvio, ela vai sofrer uma valorização, por óbvio, você vai conseguir ali fazer uma boa alocação com ela e ela vai te trazer um retorno, tá? E como você está investindo numa localização que já é a certeza, a garantia que vai te trazer um retorno e rentabilidade, o que acontece? O metro quadrado nessa localização tende a ser mais alto, tá? Localização consolidada sempre vai ter um metro quadrado mais alto. Porque, por óbvio, ela vai te dar uma valorização e ela vai ter demanda na hora de você alugar. Então, ali, a localização consolidada, ela é excelente para quem está buscando um objetivo, um investimento com o objetivo de fazer uma renda passiva, de fazer uma carteira de locação. Tá? Porque ali sempre vai ter pessoas procurando, então você vai conseguir alugar bem o seu imóvel e ter uma taxa de ocupação sempre alta, né? Taxa de vacância, que é uma coisa que a gente não quer quando a gente fala de renda passiva, isso interfere muito nos números. Então, a localização consolidada ela é a mais adequada para isso, tá? E dentro da locação, a gente tem várias estratégias. Quando a gente fala de locação, de fazer carteira de renda passiva, a gente tem várias estratégias ali que a gente utiliza para potencializar essa locação.
Mas isso aí também é papo para outra aula que a gente vai entrar aí mais profundo, falando ali de renda passiva, falando de locação, tá? E aí a gente tem, então, ficou claro para vocês, para todos vocês aqui, o que é a localização consolidada, quais as vantagens dela e para qual tipo de investimento ela tem mais perfil, é mais adequada? Ficou claro para todo mundo? Deixa aqui um joinha se vocês entenderem, ficou claro, tá? Beleza, Ana, isso aí já é óbvio. Qual que é a outra localização, então? A outra localização é a em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Essa localização é a localização de oportunidade. E é onde ela ainda não tem os geradores de demanda ali em volta. Se você vai passar um lugar que ela está crescendo, é um lugar que futuramente a gente vai ter a parte de comércio ali, que já se ouve ali, olha, existe um projeto de futuramente ser um hospital, existe um projeto de futuramente vir aqui uma faculdade, mas ainda não tem. Tá? Normalmente, essas localizações, ela tá passando por um incentivo muito grande da parte pública ou da parte privada. Já começou ali ter uns incentivos e ela deve se tornar uma localização consolidada quando você olha para o longo prazo, ali nos próximos 10 anos, tá? Então, nessas localizações, o ideal é para quem está procurando oportunidade, para quem quer a valorização do imóvel, para quem quer ali ter um ganho de capital. O que é o ganho de capital? É a valorização que você tem com o imóvel no período de obra dele, no período que aquela localização está se desenvolvendo, tá? Então, normalmente ali, nessas localizações, o metro quadrado é mais barato. Por quê? Porque, óbvio que o retorno financeiro ali, ele vai acontecer num longo prazo, você está investindo, você está apostando em uma localização, logo a gente tem aquela relação do risco-benefício, né? Então, quanto maior o risco, maior o benefício. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Então, por óbvio, se o teu desejo é multiplicar o teu dinheiro através da valorização do imóvel, as melhores localizações são as que estão em desenvolvimento. E por isso é muito importante, quando você, cliente, vai fazer um investimento, é importantíssimo que você esteja sendo assessorado por uma pessoa que entende do mercado, por um profissional que está por dentro do que está, um profissional bem informado, que está por dentro dessa área de investimentos, porque tudo chega primeiro nos profissionais do mercado imobiliário. A gente sabe hoje as áreas, projetos futuros, projetos que ainda vai lançar daqui a 5 anos, projetos que estão em aprovação nas prefeituras. A gente consegue olhar de forma macro, olhar de forma de longo prazo os projetos que virão por aí. Coisas que chegam em nós primeiro, às vezes demora para chegar no cliente, né? Mas a gente detém essa informação antes. Então, o que a gente consegue? Entregar uma informação estratégica e posicionar o nosso cliente a um passo à frente do mercado. Tá? Fazendo com que ele invista ali de forma inteligente, assertiva e segura em localizações que ele vai ter ali o retorno que ele espera, tá? Então, essa é a principal diferença entre essas duas localizações. Uma é ideal para quem quer investir em renda passiva, em formar uma carteira de locação, já numa região consolidada, né? Você vai pagar um pouquinho mais no metro quadrado, mas é uma região ali que ela já está desenvolvida. E a outra é ideal para quem está procurando ali fazer uma alavancagem patrimonial, para quem está ali querendo multiplicar o dinheiro através da valorização do imóvel nas regiões de desenvolvimento, tá? Então, essa é a principal diferença quando a gente fala de localização. E aí, pessoal, boa noite, um monte de gente entrando aqui, ó, me dando oi. Eu não vou ler os comentários agora, porque senão eu perco aqui a concentração na aula, mas vamos continuar. Então, localização é isso, tá, gente? Agora, outra coisa que a gente precisa analisar é com relação a produto, tá? Eu tô com uma colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês aqui, ó, meus rabiscos. Então, quando a gente fala de produto, tem várias coisas para serem analisadas, né? Mas a primeira delas
é o tamanho do apartamento, o tamanho do imóvel. Eu estou falando aqui de apartamento, mas a gente pode em algum momento falar também sobre terrenos, lotes, imóveis prontos, alguma coisa assim. O foco mesmo na nossa área de atuação para investimento é imóveis na planta, porque por óbvio é onde é a forma mais inteligente de investir, tá? Então eu vou estar citando sempre mais os exemplos dos apartamentos e lotes aí, em terrenos. Então, falando aqui no apartamento, como que a gente analisa um produto? Primeira coisa, você vai olhar a tipologia, né? O tamanho do apartamento. E novamente, para cada objetivo que você tem de investimento, é um tamanho de apartamento diferente. Nem sempre a maior metragem é a que vai te entregar o maior resultado, tá? Então, se a tua finalidade é de locação para um público jovem, para um público solteiro, para pessoas, principalmente para quem vai fazer por locação por temporada, tá, gente? Mesmo que seja uma temporada de longa estadia. Normalmente, essas pessoas, elas vêm ou sozinha ou, no máximo, em casal. E elas preferem imóveis bem localizados. Então, quando você vai analisar um produto, se o teu objetivo é esse, é a alocação por temporada, você precisa de um imóvel compacto, menor, onde você vai conseguir mobiliar e você gasta menos para mobiliar, onde a tua manutenção também é bem menor, mas ele está bem localizado e vai atender aquele público específico que você está buscando, tá? E também uma coisa super importante é o bairro que ele está inserido. Existem lugares ali, regiões, em que a maior demanda, a maior procura é por apartamentos para famílias, por pessoas que estão ali buscando 2, 3, 4 quartos, apartamentos maiores. Então, se a demanda é por família, se é um bairro mais residencial, onde perto de escolas particulares ali onde tem crianças pequenas, então, por óbvio, o que vai valorizar mais, o que vai ter mais procura nesses lugares são apartamentos maiores, apartamentos de 3 quartos. Normalmente em região próximo de faculdade, o que mais se procura, a demanda maior é por apartamentos de até 2 quartos, né? São apartamentos mais compactos. Então isso é muito importante que a gente analise e principalmente o objetivo de investimento. Existem apartamentos com metragens maiores, de 200, 250 metros, que também são uma opção excelente de investimento. As pessoas falam, mas e o alto padrão, né? E as metragens maiores? Essas não são boas para investir? Essas são excelentes. Até porque, quando a gente fala de metragens maiores, as ofertas que a gente tem também são bem menores, né? Então, existe público para tudo. Se você está disposto a investir um pouco mais, comprar um apartamento maior na planta, logo no início ali do lançamento, aproveitar toda aquela valorização durante a obra, quando ficou pronto, se você conseguir até deixar ele semi-imobiliado, com certeza você consegue dobrar o capital inserido ali de quando você comprou no lançamento, tá? Então, existe várias coisas assim para a gente analisar dentro de produto, mas a metragem é fundamental com o objetivo que você tem de investimento, tá? Se for para locação, com certeza as metragens menores e mais compactas sempre vão ser as melhores opções, tá? E pensando ali num ganho de capital, a gente vai precisar analisar cada caso a caso, tá? Mas as tipologias grandes também vão muito bem. E aí, falando um pouquinho também, ainda de produto, é importante a gente falar de área de lazer. Hoje em dia, as áreas de lazer elas estão bem mais modernas, de acordo com o que as pessoas estão utilizando mais. A pandemia teve uma mudança muito forte no comportamento das pessoas, né? Eu até postei um vídeo hoje nas minhas redes sociais que eu falo sobre isso, porque as academias antigamente ficavam no porão dos prédios, tinha um ventiladorzinho, o Malemar não tinha janela. E hoje, as academias são a área de lazer mais procurada do projeto, assim, a área mais nobre que hoje em dia a gente está falando, né?
As pessoas ficam ansiosas para conhecer o projeto da academia, é a primeira coisa que elas perguntam: tem academia? Deixa eu ver a foto da academia. Então, quando a gente fala de área de lazer, o investimento, para ele ser óbvio de valorização, de entregar para você um resultado bom, ele precisa ter áreas de lazer modernas, tá? Do que as pessoas estão utilizando hoje. Antigamente se colocava cinema em área de lazer, salão de cabeleireiro, as pessoas não usam mais isso. Hoje elas procuram cowork, espaços que faz mais sentido para ela utilizar no dia a dia, que ela realmente pode precisar, uma academia bem feita, um pet place, porque isso é fundamental para ela, de não estar andando na rua à noite e conseguir utilizar e brincar com o pet dentro do prédio. Então precisa ter essa estrutura moderna. E uma outra coisa que as pessoas não analisam e que é fundamental, e isso inclusive eu errei no meu primeiro investimento lá atrás, quando a gente comprou o nosso primeiro imóvel na planta que a gente está mobiliando agora. Foi um erro que nós cometemos e que você não precisa passar por isso, que é com relação a você olhar o memorial descritivo do que vai ser entregue dentro desse apartamento e também das áreas de lazer. Existem construtoras que ela apresenta para você lá um book bonito daquela área de lazer, completamente, né, decorada, mobiliada, mas quando você vai ver o memorial descritivo, ela não entrega nada daquilo. Ou entrega sem ar-condicionado, sem a refrigeração, sem climatização, sem enxoval. E aí, quando é entregue o prédio para os moradores precisam fazer uma chamada de capital. Para conseguir utilizar aquelas áreas, eles precisam terminar aquelas áreas e existe a chamada de capital. Então você tem que investir mais pós-obra para deixar aquele lugar habitável, aqueles ambientes utilizados. Então, é um ponto de atenção. E uma coisa que a gente errou, que eu falei para vocês no nosso início, foi que o nosso primeiro investimento na planta, a gente está mobiliando ele agora, é um apartamento para locação por temporada. A gente comprou de uma construtora que o foco dela é em locação por temporada, né? É em estúdios, apartamentos compactos. E a gente comprou esse apartamento e não se atentou naquela época em que ele não era entregue com piso, ele não era entregue com o teto com forro rebaixado, que ele não era entregue com uma porção de coisas. Que hoje, das construtoras que a gente atende aqui, isso já é item básico. Todas elas entregam, mas a gente caiu nisso lá atrás, de trabalhar com essa construtora. Então, é uma construtora que hoje a gente não trabalha mais, mas é uma coisa que agora está pesando no nosso orçamento. Já foi gasto mais de 15 mil reais para colocar piso, para colocar o gesso, fora a mão de obra, fora o material. Então, isso é um custo a mais que não estava previsto no nosso orçamento. E quando você compra para investir, 15 mil reais a mais, 20 mil reais faz muita diferença no teu orçamento, na tua rentabilidade e no retorno do investimento, tá? Então, isso é um ponto de atenção. Analisem sempre se o básico está sendo entregue, porque essa parte de acabamento é bem criteriosa. Se você depois precisa achar fornecedores para acabar o apartamento, né? E não é uma coisa tão simples a gente achar bons fornecedores. Às vezes vai um fazer um trabalho e desfaz todo o trabalho que o outro fez e acaba te dando uma dor de cabeça, um desgaste muito maior, sem contar aí com esses custos, tá? Então, produto, vocês precisam analisar a tipologia de acordo com o investimento que vocês querem fazer, se é para locação, se é para ganho de capital, tá? Precisa analisar o que mais aqui? A área de lazer, se ela é uma área de lazer moderna, se tem espaços verdes, se tem a conexão com a área externa. Ninguém quer se sentir mais fechado no lugar. Igual aqueles prédios antigos, você entrava dentro do apartamento, se sentia enclausurado, fechado. Ninguém quer mais se sentir assim. As pessoas querem os ambientes integrados. Ela quer sentir essa conexão do interno com o externo. E esse tipo de imóvel, ele vai seguir valorizando, com plantas modernas, com áreas de lazer moderna. Esse
é um item básico para a gente analisar na hora de fazer um investimento na planta, tá? Até porque você está comprando um imóvel que ele vai ser entregue daqui a 3, 4 anos. Então, ele precisa ter um projeto moderno. E o que é um projeto moderno? Quando você olha para um projeto e pronto, você não tem nada parecido com aquilo. Nossa, se eu quisesse morar num igual esse, pronto, hoje, eu encontraria? Cara, não tem nada tão legal quanto isso. Então, esse é um projeto moderno, tá? E analisar o memorial descritivo, que é uma coisa assim que é indiscutível, é um ponto de atenção. Procure, pergunte para o corretor, cadê o memorial descritivo? Antes de assinar o contrato, tá? Não é depois, é antes. Quando você recebe o contrato, você tem que receber junto o memorial descritivo para você analisar esses itens, que é muito importante, para que você não tenha esses sustos depois. E tem um outro item também, quando a gente fala de produto, um item básico, que é a construtora, gente, que é quem vai construir esse empreendimento. E assim, uma relação que eu gosto que vocês entendam, quando a gente fala de uma compra de imóvel na planta, no lançamento, você está investindo em imóvel, ele nem saiu do chão ainda. Ele é só um projeto, ele é um empreendimento ainda. Ele nem é um imóvel ainda, é um empreendimento. Então, basicamente, você está investindo, você está entrando de sócio com a construtora nessa obra. É por isso que você está pagando mais barato. Por que um lançamento, um apartamento, quando você compra ele lá no lançamento, ele custa 40% mais barato que o pronto? Porque você também está comprando um risco. Você está entrando de sociedade daquela obra. Você está injetando o dinheiro em algo que ainda vai ficar pronto. Então, é muito importante que você escolha quem vai ser o teu sócio. É essa relação que você vai ter que ter com a construtora. Quem é o teu sócio? E algumas pessoas também negligenciam essa parte, né? Às vezes, ela não está sendo tão bem assessorada por um corretor, ou ela se deixa levar por preços de metro quadrado, né? Ela se deixa enganar por aquele projeto lindo que ela tá vendo, que na verdade no memorial descritivo não vai ser entregue daquele jeito, porque para a construtora manter alguns preços absurdos que ela coloca, ela tem que estar deixando a desejar em algum lugar, né? Então, as pessoas tampam os olhos para isso. Ah, não, vou acreditar aqui, vou colocar aqui, vou investir, e não está analisando o histórico da construtora. Quantas entregas essa construtora fez? Você já conheceu alguma entrega? Pede para conhecer, pede para você olhar o nível de acabamento, pede para você fazer uma comparação entre um projeto e o imóvel que ela já tem entregue. Se houve fidelidade, existem construtoras que entregam para você o projeto, que você olha, é igual, é 100% fiel até os quadros na parede, na decoração, tá? E existem construtoras que deixam muito a desejar nessa entrega. E aí fica para você um ponto de atenção. Consulte o histórico da construtora, veja o portfólio de entrega dela. Uma coisa que a gente precisa aprender a pesquisar é com relação quem são hoje as diretorias, as pessoas que estão à frente dessa empresa. São pessoas de boa índole? Como é que é no mercado? A gente passou por situações, você vê de tudo nesse mercado. Mas eu já passei por situações assim que a gente estava se deixando levar, não, a gente vai lançar pessoas envolvendo nomes de grupos muito fortes no lançamento. Não, aqui ó, do grupo tal, vamos lançar aqui um empreendimento fantástico. E por fim, gente, era um golpe, sabe? A gente de má índole, aproveitando, às vezes, da reputação de outras pessoas, de outras construtoras, de outras incorporadoras, para poder tirar vantagem. Então, isso é muito importante, tá? Que vocês saibam quem será o sócio de vocês. Analisem o histórico da construtora, o portfólio, os projetos, quem está na frente daquela empresa.
Isso é muito importante, que vocês façam a lição de casa. Esse é o básico para a gente estar entendendo se você realmente está fazendo um investimento seguro e que vai ser entregue. A gente tem aí várias leis que trazem aí, asseguram para o cliente a entrega do empreendimento, né? Mas é importante que vocês analisem, façam o básico, que é a lição de casa, tá bom? Combinado, então? Falamos aqui de produto, acho que ficou claro para todo mundo o que deve ser analisado. Se não ficou claro, pode deixar aqui para mim, façam perguntas, tá? A ideia aqui, se precisar, a gente vai estar repetindo quantas vezes for. O pessoal aqui está falando da aula. Que bom que vocês estão gostando. Ó, se vocês colocarem aí no comentário que tá legal, que tá bacana, eu vou fazer mais vezes essas aulas, tá? Tem muito assunto para a gente falar sobre investimento imobiliário. E depois, no final dessa aula, como deu tudo errado aqui com o meu flip chart que eu estava preparando, eu gosto de falar em pé, gente. Eu estava preparando aqui o flip chart para escrever para vocês, por tópico, tudo certinho. Por fim, fui testar as canetas tudo sem tinta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, no final da aula, eu vou fazer um resumo de tudo isso que eu estou fazendo para vocês, vou criar um PDF e vou mandar aí para quem tiver interesse, tá? Então, é só vocês colocarem aí, eu quero PDF, me manda no direct, que é melhor, me manda lá no direct do Instagram, que eu vou mandar para vocês o PDF aí para quem pediu, tá? Então, LPM, é isso que a gente está analisando hoje, como analisar um bom investimento imobiliário. A gente falou aqui sobre localização, a diferença da localização consolidada para localização em desenvolvimento, onde estão as boas oportunidades. A gente falou aqui sobre produto, como você analisar tanto tipologia, analisar o memorial descritivo, o que vai ter nessas áreas de lazer, se conversa com o público, se conversa com o teu objetivo de investimento e também com relação à construtora, né, o sócio aí do investimento, que é fundamental. E agora a gente vai falar, para a gente finalizar aí para o nosso fim dessa aula já, a gente vai falar sobre o terceiro item, que é o mercado. Como analisar esse mercado? E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou muito fã, eu sou uma entusiasta do mercado imobiliário. Quando eu comecei nesse mercado, eu já entrei atuando com lançamentos e desde sempre, assim, desde o início, o meu primeiro imóvel, meu primeiro empreendimento foi dentro de uma construtora que trabalhava com empreendimento comercial. E o foco ali, deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume, que aqui está chovendo. E o foco era atender investidores. Então, meu primeiro produto, eu já tive que aprender sobre investimentos imobiliários. E antes de aprender sobre investimento imobiliário, eu tive que aprender sobre investimento. Eu confesso que até 5 anos atrás eu era muito leiga nisso. Eu nem sabia cuidar do meu dinheiro, investir o meu dinheiro. Imagina o que eu ia dizer para as pessoas investirem o dinheiro dela. Então, eu fui buscar muito conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu não admitia não ter a resposta para o meu cliente, não ter chegar lá e simplesmente entregar o básico para ele. Eu sempre tive performance onde eu atuei, nos mercados que eu atuei, e eu não admitia, não ia ser no mercado imobiliário que eu ia conseguir entregar ali, que eu ia entregar algo medíocre. Então eu sempre busquei muita informação. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu comecei a fazer conta, estudar, entender sobre investimento imobiliário, eu ficava assim, gente, mas é óbvio que isso aqui é o melhor investimento seguro que existe. E aí eu via muitos vídeos, comparações do mercado financeiro com o mercado imobiliário, comparações que eram muito desonestas, fazendo um com o outro. Porque quando você faz a conta de verdade, quando você realmente aprende as estratégias do mercado, quando você aprende a fazer conta, não tem como comparar o mercado imobiliário com nenhum outro mercado. O mercado financeiro, os ganhos dele deixam muito a desejar com relação ao nosso mercado. Se a pessoa está perdendo dinheiro no mercado imobiliário, primeiro que ninguém perde dinheiro no mercado imobiliário, mas se ela não está ganhando muito dinheiro é porque ela está investindo errado, ela está investindo sem estratégia. Né? O jogo de longo prazo, quando você fala de médio e longo prazo, o imóvel, ele não é só o mais seguro, ele é o mais rentável também. E quando eu entendi isso, eu abracei isso, e o meu desejo era levar isso para o maior número de clientes possíveis, né? E isso foi um diferencial no meu trabalho, e por isso hoje eu me tornei especialista em atender investidores, então é isso que eu gosto de fazer,
é o que eu faço desde então. O meu foco sempre foi em investidores. E quando a gente fala de mercado, como que a gente vai analisar o mercado, né? Principalmente, voltando um passinho atrás de novo, qual que é o teu objetivo de investimento? Eu quero fazer uma carteira de locação. Então, a gente vai analisar a questão da demanda, oferta e demanda. E toda vez que você vai analisar, você precisa fazer, que você vai fazer um investimento, você precisa entender ali, fazer uma pesquisa quando você não está bem assessorado, porque quando você está bem assessorado, o teu gestor de investimento imobiliário, ele vai te apresentar isso, tá? Ele vai te apresentar as justificativas do porquê você vai investir naquela localização e o retorno que você pode ter ali, possivelmente, com aquele investimento, tá? Então, entenda o seguinte, eu quero investir para uma locação por temporada. Quem é o público que você vai atender? Porque dentro da locação por temporada, a gente pode atender estudantes, a gente pode atender estudantes que... Existem ali os estudantes que moram em república, existem os estudantes que moram em flats, existem os estudantes que moram em apartamentos compactos super luxuosos. Então, qual que é o público que você quer atender? Essa faculdade que tem perto, vou investir próximo de uma faculdade, é uma faculdade particular? Qual é o público que estuda naquela faculdade? Isso você precisa analisar. Por quê? Porque essas pessoas que vão estar te gerando a renda que você está buscando e a taxa de ocupação que você está buscando. Por exemplo, a gente lançou um produto há algum tempo atrás, que o foco dele era locação por temporada, e o público dele ali, principal, era voltado para o turismo de negócios. Então, são pessoas mais velhas, mais maduras, são pessoas que elas vêm a negócios, vêm a trabalho, são pessoas voltadas para a área da tecnologia. E essas pessoas, elas estão dispostas a pagar mais para ter mais comodidade, mais conforto, mais segurança. Então, o lugar que aquele empreendimento estava inserido, ele vai trazer um retorno financeiro muito grande, focado nesse público. Agora, se você investe num estúdio, apartamento compacto, mobiliadinho, bonitinho, para um lugar que está afastado, para um lugar que o público que está ali em volta, ele vai querer um público com uma renda que não alcança pagar 3, 4 mil reais de aluguel, para uma renda mais simples, para uma renda mais baixa, consequentemente, você não tem aquele retorno da forma como que você espera. Então, quando a gente fala de mercado, você precisa entender a oferta que existe, a demanda que existe ali, né? E entender se tem oferta suficiente. Eu vou investir no apartamento de 3 quartos. Dentro daquele bairro, quantos concorrentes você vai ter? Quantos empreendimentos de 3 quartos existem ali para concorrer com o teu? Não, num raio de 5, 6 quadras, não tem nenhum. Então, significa que sim, aquele empreendimento ele vai ter uma boa rentabilidade, ele vai ter uma boa taxa de ocupação, ele vai te entregar um valor de aluguel legal, tá? E tem também várias outras estratégias. Quando a gente fala desses investimentos, a gente utiliza várias outras estratégias. Por exemplo, quando a gente está falando de locação, para uma locação ser rentável, além da localização, de tudo isso que a gente analisa, que eu falei para vocês, a gente tem outras estratégias que a gente usa para potencializar o valor de aluguel daquela pessoa, tá? Como, por exemplo, a mobília. Esse é um papo para outro dia, para eu não misturar aqui, mas só finalizando, então, o mercado é uma coisa que vocês precisam estar atentos com o público que você está investindo. A tua cidade, ela está em desenvolvimento, para qual sentido? Tá? É mais voltado para a área da educação? É mais voltado para as faculdades? Não, é um público mais maduro? É um público de alta renda? Aonde está a demanda da tua cidade? Qual que é o tipo de público? Qual que é o tipo de imóvel? Então, você precisa analisar esse mercado para você aí tomar a decisão de investimento, tá? Então, pessoal, estou caminhando aqui para encerrar essa live. Eu vou deixar gravada, tá? E eu vou deixar também um PDF para vocês que tiverem interesse com um resumo disso aqui que eu trouxe para vocês hoje. Porque eu sou assim, eu gosto de ver o visual, eu gosto de rabiscar, como eu comentei para vocês. Infelizmente, eu não consegui fazer isso hoje, por motivos técnicos aqui. Da próxima eu vou me preparar melhor. Mas eu vou estar entregando esse PDF aí para vocês com um resumo.
E também vou deixar essa aula gravada para vocês enviarem e assistirem depois, tá bom? Se vocês gostaram, deixa aqui um coraçãozinho, deixa aqui um gostei, porque se gostarem, a gente vai estar fazendo mais lives. Tem muito conteúdo sobre investimento, muita coisa que a gente pode trazer aqui para agregar. E eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui mandando mensagem, muita gente online, aqui no YouTube também, no Instagram. E, gente, olha, eu vou contar para vocês, eu vou precisar aprender a desenvolver essa habilidade aqui de fazer live com 2 câmeras. Confiem que já eu chego lá. Gente, obrigado por estarem aqui comigo até agora. Boa noite para vocês. Muito bom, parabéns, excelente. Parabéns, Ana, eu quero PDF. Legal, gente, obrigado pelos comentários. Aprendi muito, muito bom. Fico feliz. Então, já aqui com os comentários de vocês, já vou deixar certo aqui para segunda-feira que vem a gente ter uma próxima aula para eu pensar em mais um tema para trazer aí para vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima e até mais. Deixa eu encerrar aqui.